Então, gente, continuo tentando manter a nossa regularidade no canal. Gravei um vídeo para o outro nosso canal de aulas de língua portuguesa. Passaram alguns minutos ou uma hora, sei lá. Troquei a blusa de baixo, porque aqui no Rio Grande do Sul tá assim, tá frio dentro de casa, de a gente ficar com os pés e as mãos geladas muitas vezes. Tá quente na rua, onde tem sol. Uma hora esquenta dentro de casa, daqui a pouco esfria. Agora não sei se é porque antes eu gravei um vídeo, me mexi aqui dentro de casa, empacotei alguns livros do nosso sebo. Mas também me deitei um pouquinho lá na minha cama para descansar, em função do efeito do corticoide, que cansa a gente. Eu tô com asma por causa da gripe. Mas me deu calor, que eu tava com uma blusa um pouquinho mais afogada. Eu fui trocar e recém coloquei essa aqui, tava tomando um cafezinho com sanduíche, pimba, que nem criança. Deixei derramar uma coisa aqui, daí dei uma limpadinha, como os mais velhos ensinam para vocês, bota um pinguinho de detergente, um pouquinho de água, esfrega com um paninho limpo, que daí fica limpinho. Não sei se vai aparecer no vídeo, mas enfim. Gente, então vamos continuar com o pré-modernismo com aspectos que a gente não tenha visto naquela outra série sobre o modernismo, ou até que a gente tenha visto, mas não tenha desenvolvido o suficiente. Então eu pensei agora em a gente falar novamente de uma maneira assim mais sistemática sobre as características do pré-modernismo, desse período que não foi chamado de escola literária, mas que, volto a dizer, durou 20 anos, um pouquinho mais, de 1900, com a publicação de Os Sertões de Euclides da Cunha e Canaã do Graça Aranha, e foi até 1922 com o advento da Semana da Arte Moderna em São Paulo. Então, uma das características muito marcantes no pré-modernismo foi a ruptura com o passado. E aqui, quando eu falo de ruptura, é ruptura com o estilo literário passado. A ruptura daquela suavidade do romantismo, do simbolismo, né? Aqui vem uma linguagem mais pesada, mais impactante, às vezes, de certa forma, até um pouco macabra, né? Então, isso é uma característica que a gente vai encontrar em praticamente todos os livros de crítica literária, livros didáticos de literatura, ou livros de teoria da literatura, ou de história da literatura, essa ruptura. E onde é que a gente vê exemplos muito marcantes dessa ruptura e dessa linguagem com palavras mais impactantes, mais pesadas? A gente encontra, sobretudo, nos versos do Augusto dos Anjos, que é um dos poetas mais importantes do pré-modernismo e que também era um poeta lá do simbolismo, né? Então eu coloquei aqui no quadro a primeira característica, que é a ruptura com o passado, e coloquei os versos ali do Augusto dos Anjos, em que ele diz assim, que assim como o adúltero ama o adultério, e assim como o ébrio, ou seja, o bêbado, né, ama uma garrafa de rum, a gente diria que ama uma garrafa de cachaça ou de cerveja, ele, o poeta, no caso Augusto dos Anjos, que escreveu, né, ama o coveiro, porque é o coveiro que arrasta as pessoas para o cemitério. Então vejam se isso não é uma ruptura com o passado, se não é uma linguagem bem impactante, se for comparado com o romantismo ou com o simbolismo, que veio um pouquinho antes do pré-modernismo,
né? Então vamos ver aqui no quadro. Pré-modernismo, características. A característica número 1, ruptura com o passado. Essa ruptura é uma ruptura, como eu disse para vocês, literária, e ela se caracteriza com esse vocabulário mais chocante, se a gente for comparar com o vocabulário lá do romantismo, lá do simbolismo. Então, assim, ó, coloquei alguns versos aqui do Augusto dos Anjos. Vou colocar aqui Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos. Como ama o homem adúltero o adultério, e o ébrio a garrafa tóxica de rum, amo o coveiro, este ladrão comum que arrasta a gente para o cemitério, né? Então a gente vê assim, adúltero, adultério, garrafa tóxica de rum, e amar o coveiro que arrasta a gente para o cemitério. Então realmente é um vocabulário mais chocante. Aqui está a ruptura com o passado, não é a ruptura com o passado do ponto de vista cronológico, ou até mesmo, quem sabe, do ponto de vista ideológico, mas é bem uma ruptura com o instrumento literário que é a própria linguagem. Então, os pré-modernistas começaram a usar uma linguagem mais impactante, diferente do que foi no romantismo e no simbolismo. Tá bom, gente? Então, eu baixei um pouquinho a cabeça, porque me deu uma tonturinha, como se diz. Então, por hoje é isso. Vou tentar manter a regularidade do canal. Em breve, quando eu terminar de dar os números para vocês lá para o sorteio do Book Haul, vou fazer o Book Haul. E como eu já disse para vocês, e alguns já anotaram, porque receberam e-mail ou receberam os livros, estou colocando o envio dos livros em dia, tá bom? Por hoje é isso e até o próximo vídeo. E muito obrigada pelo carinho de todos vocês nos comentários dos vídeos e nos e-mails que eu recebo, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.